Qual que é o problema entre Deus e sexo, entre sexo e Deus? Isso sempre foi e continua sendo tabu em muitas igrejas, e agora esse assunto é, inclusive, objeto de uma campanha da ministra Damares. Eu queria chamar você para se inscrever no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa, marcar para receber notificações e assistir essa playlist na qual eu falo sobre as falcatruas relacionadas às religiões. A playlist Deus Não Tem Culpa. Olha, pessoal, vamos lá então falar sobre essa questão do sexo e por que que as igrejas usam tanto o tema sexo nas suas campanhas. Mas não pare esse vídeo no meio, depois eu vou falar sobre a relação dessas campanhas, dessas igrejas com a saúde mental das pessoas que frequentam essas igrejas. Mas vamos lá. Olha, toda instituição, seja uma igreja, seja um banco, né? Lembrando que eu estou falando aqui das falsas igrejas, não das igrejas verdadeiramente evangélicas, toda instituição, ela tem uma finalidade, obviamente, de captar dinheiro, e além de captar dinheiro, ela tem a finalidade de manter o cliente. E esse assunto sexo, ele conecta-se muito a uma ideia social, né? Aquela ideia de que, olha, existem pessoas que consideram que fazer sexo antes do casamento, principalmente para a mulher, é o fim do mundo. Existem pessoas que julgam a moral e o caráter do outro ou da outra a partir do comportamento desses em relação ao sexo. Por causa de todo esse aparato social em torno do sexo, as igrejas conseguem fazer uso desse tema para ganhar dinheiro, e hoje, infelizmente, o governo federal também faz uso desse tema para ganhar popularidade. Por quê? A coisa começa principalmente quando a gente pensa naquilo que a gente tem de mais importante, são os filhos, né? Normalmente uma pessoa, quando ela imagina que os filhos estão frequentando um ambiente no qual eles serão distanciados da ideia de fazer sexo antes do casamento, de fazer um sexo inseguro, a tendência natural é que os pais incentivem a permanência dos filhos nesse contexto. O que eu estou querendo dizer é mais ou menos assim: no momento em que um filho começa a frequentar uma igreja, e por causa dessa igreja, ele começa a ter orientações para se distanciar de coisas que incomodam os pais, e por incrível que pareça, na nossa sociedade, o sexo antes do casamento incomoda mais os pais do que o filho se tornar, por exemplo, um usuário de drogas pesadas. O que acontece é que os pais, eles incentivam. Então, a instituição consegue, nesse momento, alçar um dos seus objetivos, que é ter aí a permanência do cliente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, infelizmente, aquela questão de que algumas pessoas começam, por causa disso, a se sentirem, entre aspas, superiores às outras. Então, a gente tem dois grupos. O grupo que realmente é pequeno, que é o grupo que parte para abstinência sexual por causa das orientações da igreja, e a gente tem também aquele grupo tímido, que são os jovens, os adolescentes ali, que não tem realmente a iniciativa sexual. Então, esses grupos, eles acabam pensando, olha, eu sou melhor porque eu estou dentro desse grupo seleto que consegue se distanciar, né, da prática sexual antes do casamento, e eu me sinto melhor por isso. Né? Em contrapartida, no ambiente externo, é o contrário. A gente precisa admitir que um jovem, ele é às vezes louvado porque ele consegue fazer sexo com várias garotas. Enfim, essa questão sexual, em cada cultura, ela tem uma resposta diferente, mas o que a gente percebe hoje, inclusive através da cultura e da música, é que fora das igrejas, a música hoje, ela incentiva o consumo de álcool e incentiva a prática do sexo. Dentro das igrejas, eles estão criando obstáculos e punições ali para a prática do sexo e consumo do álcool. Isso cria, obviamente, a tendência de que quem gosta do outro incentive o outro a procurar a igreja, porque o ambiente externo, a pessoa estaria exposta ali a coisas que, principalmente segundo os pais, não seriam interessantes. Mas além dessa questão conectada ao adolescente, que faz com que os pais incentivem o adolescente a ficar na igreja, ou seja, cria mais viabilidade para a continuidade daquele adolescente na igreja, e ali o tanto que aquele adolescente está se dedicando, dando dinheiro e etc, nem importa tanto, porque os pais conseguem ver um benefício maior. A gente tem um outro detalhe, né, que olha, primeiro,
Quando a igreja cria qualquer tipo de obstáculo, punição, qualquer tipo de coisa sobre o sexo, ela está criando ali está criando um conceito negativo em cima de algo que é inevitável, porque se a gente não tivesse hoje, né, se não existisse o sexo, não existiria a própria humanidade. Então ela cria uma situação muito favorável para a captação de dinheiro, que é a situação, primeiro, de culpa perpétua. É muito difícil dentro da igreja ter uma pessoa que realmente teve um comportamento sexual padrão igreja. Então aquela pessoa, às vezes, que deu uma pulada de cerca uma vez na vida, às vezes ela está dentro da igreja com 80 anos de idade, né, já está viúva ou viúvo, dando todo o dinheiro para a igreja, porque esse sentimento de culpa faz a pessoa pensar, porque lá atrás eu errei em relação ao sexo, eu vou ser condenado, eu vou para o inferno, eu preciso de arrumar uma forma de reparar isso. Então esse sentimento de culpa perpétuo é o que faz eventos como aqueles em que as pessoas, às vezes, já estão velhinhas, apesar de terem ali, não, às vezes terem herdeiros, estão dando absolutamente tudo para a igreja. Aí você pergunta, olha, essa pessoa é louca. Essa pessoa está dando todo o dinheiro para a igreja, é para salvar a alma, né? Salvar a alma de quê? De uma das coisas que a igreja condena, que essa pessoa fez, e você se pergunta, o que faz uma pessoa tá dando tudo que tem para a igreja na reta final da vida? Será que essa pessoa está com câncer? Não. Essa pessoa está com culpa. O trabalho interno ali é de gerar culpa. E uma coisa que toda igreja tem certeza que o fiel fez, raríssimas exceções, obviamente, é sexo. Então tá ali uma coisa que a culpa sempre vai existir. A ideia da culpa através do sexo. E não é só uma igreja evangélica do Malafaia, do Feliciano, não. A própria igreja católica não tem o pecado original. Por causa do pecado original, as pessoas são presas eternamente. A ideia da igreja, né, que precisam estar ali, e a igreja católica arrecada dinheiro da mesma forma. Então, para que as pessoas não pensem que eu estou tentando focar aqui apenas nas igrejas evangélicas. Não, a ideia de criar toda essa sombra sobre o sexo surgiu exatamente na época da igreja católica, exatamente por esse motivo, né? Você pode convencer uma pessoa a parar de roubar, pode convencer uma pessoa a parar de matar, dificilmente você vai convencer uma pessoa a parar de fazer sexo, apesar de que existia a percepção por parte dos fiéis de que os monges não faziam isso, mas depois a gente tem aí vários documentos históricos, né? Inclusive tem filmes a respeito disso que mostram que na verdade era tudo uma farsa, né? Tinham túneis entre os monastérios e os locais onde ficavam as freiras para que eles pudessem fazer sexo e local onde eles enterravam as crianças que nasciam. Mas aí eu prometi que eu ia falar com vocês a respeito de danos que essa prática pode causar, e hoje é importante a gente pensar sobre isso porque é o seguinte, vejam bem, apesar de eu não acreditar muito que essa prática da Damares venha a ter qualquer tipo de efeito na cabeça das pessoas que querem realmente fazer sexo, né? Ela agora tenta dizer que é não fazer sexo inseguro, esse tipo de campanha sempre teve, mas a ideia de você colocar o sexo como sendo algo que te distancia de Deus, a ideia de você colocar o sexo como sendo uma coisa extremamente maligna perante Deus, faz com que a pessoa que tenha fé, ela realmente se distancie do sexo. E eu volto a dizer, eu não lembro de Jesus falando a respeito disso, não lembro de Jesus, né? Quem for evangélico tem que pensar, será que Jesus falava tanto assim, culpava tanto assim o sexo, falava tanto assim do sexo? Não, mas isso tem um efeito muito perigoso, né? Voltando agora, saindo da religião, indo para a ciência, uma das pessoas que foi mais odiada pelos concorrentes aí na psicanálise foi Freud, principalmente porque Freud mostrou que essa ideia de você ficar bloqueando as vontades, os impulsos sexuais, gera problemas gigantescos no futuro. Isso é uma coisa que o próprio Freud criou. E o que a igreja faz é exatamente contra a ideia do Freud. A igreja cria bloqueios maiores que a própria pessoa, ou seja, Deus, sobre essa questão da prática do sexo. Muitas pessoas fazem aí um auto-martírio, né? E tem também relatos a respeito disso aí, de pessoas que ficavam se chicoteando, né, depois de terem relação sexual por causa de toda essa punição divina que a igreja propõe, toda essa coisa feia a respeito do sexo. Mas a grande realidade é que hoje nós temos no Brasil, hoje, quando eu falei lá no início a respeito dos dois grupos de pessoa, aquela pessoa que tem pouca performance na hora de conseguir um parceiro sexual, então por isso realmente a pessoa vive uma abstinência forçada.
Mas tem aquela pessoa também que se nega, principalmente na idade que os hormônios estão em alta, ela se nega à prática sexual por causa dessa crença no pastor. Eu nem vou dizer na crença em Deus, por causa da crença no que o pastor disse. E tem muitos pastores sempre criando esses obstáculos. E essas pessoas desenvolvem problemas psicológicos fortíssimos. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que consideram que tiveram aí a adolescência e a juventude perdida por causa do fanatismo, pessoas que têm problemas psicológicos, e você vai encontrar até pessoas que não conseguiram se casar por causa disso, porque realmente eles foram criando tantos obstáculos, foram criando tantos, né, tanta coisa em cima disso, que chega no final ali da Idade Média, na Idade Média histórica não, mas chega na meia idade, 40, 45 anos, desistem da possibilidade de ter uma vida conjugal, porque sempre esperavam algo completamente diferente do que é a realidade da vida. E eu queria, antes, né, de falar com vocês, antes de terminar, falar com vocês a respeito de uma coisa, que eu esqueci o nome do psicólogo, que ele foi, inclusive, perseguido, porque ele tirou muitas clientes dos psicólogos da época. Enquanto os psicólogos da época estavam dopando as mulheres, porque o que acontece na realidade da família tradicional mundial, nem vou falar brasileira, né, é que depois de um certo tempo, o macho começa a partir aí para relacionamentos extraconjugais e abandona a fêmea dentro de casa cuidando dos filhos. E por causa de muitos casos de depressão, um determinado psicólogo ele começou a fazer experiências usando um vibrador para masturbação, de uma forma muito simples. E esse vibrador realmente ele conseguia resolver o problema de muitas mulheres que estavam deprimidas, que estavam com problemas psicológicos por causa da abstinência sexual. Esse psicólogo foi tremendamente perseguido na época porque ele resolvia o problema, né? Os outros psicólogos queriam continuar, né? Os psicanalistas queriam continuar trabalhando aquelas pessoas pro resto da vida, e ele falou, não, o problema seu é isso aqui, ó, pronto, e resolviam o problema. Então, isso é só para, né, fechar esse tema, que é um tema, obviamente, que incomoda muita gente, principalmente quem é pai e pensa, eu não quero ver meu filho ou minha filha no meio dessa, né, dessas orgias, dessa coisa toda, né, não quero ver, aí você acaba indo para um fanatismo, e muitas vezes, por imaginar que o filho ou a filha vai entrar no extremo, né, de participar das orgias, dos bailes funks e de etc., a pessoa enfia o filho ou a filha dentro do fanatismo, evita que essa pessoa, que esse adolescente tenha aí um relacionamento saudável, que pode inclusive dar muito certo na vida, para a pessoa ter uma vida frustrada no futuro aí, e às vezes ou ter um relacionamento que não dá certo, por causa de uma vida sexual que não aconteceu, ou até mesmo morrer sem nunca ter um relacionamento, que é o que infelizmente acontece com muitas pessoas que realmente levam o fanatismo a sério, chegam aí aos 30, 40 anos sem nunca terem tido um relacionamento por causa do fanatismo, e também não conseguem ter pro resto da vida e se tornam aí pessoas infelizes. Bom, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa, marcar para receber notificações e assista aí os demais vídeos dessa playlist. Deus não tem culpa. Muito obrigado e até mais.